Aleluia! Glória a Deus! Gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Romanos 10, a partir do 9. Nós estamos nesse mês falando a respeito de fé. Particularmente gosto muito, porque é algo que Deus tem ministrado muito em nossas vidas. É um tema maravilhoso para compartilharmos, para vivermos acima de tudo, amém? Romanos 10, 9 diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Pai, essa é a tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, nessa noite, fale aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Ministre em nossos corações, Senhor, pois é a tua palavra que nos liberta, é a tua palavra que nos traz salvação, é a tua palavra que nos permite conhecer a ti todos os dias. Faça a tua vontade, Senhor. Que se há algum coração, Senhor, que está quebrado, Senhor Jesus, seja restaurado agora. E se há algum coração, Senhor, que está endurecido, seja amolecido agora. Em nome de Jesus, Pai. É a tua palavra, Senhor. E a tua palavra é preciosa, Senhor. E nós reconhecemos isso. A tua igreja reconhece a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, então, como falei, nós estamos falando a respeito de fé. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que de fato significa fé. A fé no original se chama emuná. E emuná também se traduz por confiança. E isso muda algumas coisas no nosso relacionamento com Deus. Porque muitas vezes quando nós ouvimos falar a respeito de Jesus, quando nós ouvimos falar a respeito do Evangelho, das boas novas, o que é falado, obviamente, se você crer no Senhor Jesus, crer no coração e confessar com a boca, será salvo. Glória a Deus. E muitas vezes, quando nós entendemos a fé simplesmente por crer, talvez fique um pouco raso o entendimento. Porque é aquilo, né? Ah, não, eu creio em Jesus, ponto. Venho aqui na igreja, faço minha religião aqui, bato cartão, boa. E muitas vezes, quando nós não entendemos o que significa de fato a palavra fé, talvez o nosso dia a dia fique faltando alguma coisa. E quando nós entendemos fé, emuná, por confiança, aí o negócio estreita. Porque basta mais do que somente crer, mas confiar. E uma confiança tal de entrega. Quando você confia em alguém, você entrega muitas vezes seus segredos, você entrega suas fraquezas, você entrega ali um segredo talvez que só a pessoa vai saber. E para que de fato você tenha essa confiança nessa pessoa em específico, você deve conhecê-la, né? Primeiramente você tem que conhecer essa pessoa. Você não vai dividir com qualquer um, certo? Não sabe qual é a índole de cada um. E muitas vezes nós não entendendo essa palavra, nós não vivemos o mais profundo do que o Senhor quer para nós. Porque é mais do que simplesmente crer,
mas é confiar a sua vida a Ele. É você confiar os seus segredos a Ele. É você confiar os teus caminhos a Ele. Aí o negócio muda. Porque não tem como você conseguir confiar no Senhor, confiar em Jesus, se você não conhece a Jesus. É mais do que simplesmente ouvir falar dele, mas é você viver com ele. Irmãos, viver com Jesus é muito diferente do que você simplesmente vir aqui, você se alegrar, você sentir a presença dele. Isso é maravilhoso e faz parte, ok? Não estou deletando isso, isso é maravilhoso. Mas nós temos conhecido a Jesus. Como é o seu relacionamento com Jesus no dia a dia? Será que é somente formal? Será que é somente em ambiente de culto? Talvez nem aqui, né? Muitas vezes a gente fica com aquela liberdade de falar. Talvez tenha vergonha, não se sinta digno. Só que confiar nele, irmãos, demanda um certo sacrifício, porque precisa de uma ação nossa. Confiar em Jesus não é somente falar que crer e isso basta. O Senhor Jesus, assim como qualquer outro relacionamento, nós precisamos nos relacionar com Ele também. É no dia a dia, todo momento. Uma vez que nós nos relacionamos com Jesus, nós vamos passar a entender a vontade dEle, entender o que Ele quer de nós. Sabe, irmãos, a palavra, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós estudamos, tem coisas que são muito claras, ok? O que é pecado e ponto, acabou. Jesus, Ele não quer isso, não quer aquilo, não quer aquilo. E Ele te prometeu isso, isso e aquilo. Só que no seu dia a dia, Ele vai te pedir coisas específicas. Ele não vai pedir para mim a mesma coisa que vai pedir para você. No dia a dia, Ele vai dar comandos específicos para cada um de nós. Nós podemos passar a vida inteira servindo a Deus e no final das contas, simplesmente nunca ter ouvido Ele. E no final das contas, não ter obedecido a Ele. Mas como assim? Mas eu venho na igreja. Mas lembra da parábola das ovelhas e dos bodes? Os bodes são aqueles que serviram a Deus, porque eles chamaram Jesus de Senhor, reconheciam quem Jesus era. Mas, de fato, não obedeceu, não deu de alimento, não deu de beber. Talvez é um ponto de alerta que a gente tem que acender em nossos corações. O quanto eu conheço de Jesus. Irmãos, Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo vivo que se fez carne. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus desde o princípio. O verbo que se transfigurou e se tornou como um de nós, para padecer, para sofrer as mesmas dores, e como um cordeiro imaculado, sem mancha, sem culpa, levou todos os nossos pecados e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, de nos relacionarmos com Deus. Ele abriu o caminho, Ele é o caminho. E a partir de Jesus nós podemos ter acesso ao Pai. E tendo esse acesso ao Pai, irmãos, é através dEle. Ele é o caminho. E Ele é a palavra de Deus. Como então conhecer a Jesus? A palavra de Deus. O quanto você tem estudado a palavra de Deus? O quanto você tem ouvido a palavra de Deus? O quanto você tem se dedicado em aprender a palavra de Deus? Irmãos, não se engane. É impossível viver um cristianismo, ser cristão, viver como filho de Deus, se nós não temos a palavra de Deus. A palavra diz aqui que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é através da palavra de Cristo. Não tem como eu falar que eu tenho fé se eu não ouço a palavra que gera fé. Entende que a palavra de Deus, ela traz essa condicional, ela traz esse momento aqui de nós entendermos que se não tiver um, não vai ter outro. Mas eu não tenho fé, mas é tão difícil, eu não consigo confiar em Deus, eu não consigo entregar totalmente, talvez porque nós não
temos tido um relacionamento com a palavra dele. Irmãos, é que nem o pastor Felipe sempre traz essa ilustração. É que nem como se todo mundo fosse um copo e todo mundo tivesse com um copo aqui estendido, ele falou a garrafa, vamos usar o copo que é mais fácil. E cada um de nós estamos aqui no culto, certo? Então a palavra ali é ministrada, o louvor é ministrado, e vai caindo água, e vai caindo água, e a gente vai se enchendo. Às vezes o nosso irmão vai se enchendo e transborda e enche um pouco o nosso copo. Só que uma vez que eu não encho o meu copo, eu indo para o meu dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, é como se tivesse um buraco e toda aquela água vai embora. Se nós não nos enchermos, não tem como. E fica muito demorado, uma vez que eu fico esperando encher É que nem você pegar a mangueira, jogar água para cima assim, ó, vai colocando aí, uma hora enche, hein? E o Senhor, Ele espera que a gente mesmo vai encher o copo, dentro da palavra. Irmãos, Jesus é a palavra de Deus. E uma vez que eu me relaciono com a palavra de Deus, a fé é gerada em mim. Sabe por quê? Na prática. Como que isso funciona na prática? É você ouvir lá em Salmos 23 que o Senhor é teu pastor e de nada terei falta. Opa, é a palavra de Deus. Então, se Ele é meu pastor, então eu não tenho que me preocupar. Então eu não tenho que ficar, talvez, maquinando o que eu tenho que fazer no dia de amanhã, no que vai acontecer daqui a 10 anos, porque Ele é teu pastor. E no dia a dia aquilo te gera fé. E a sua vida é outra. Quando você vê lá aquele que descansa na sombra do Onipotente, irmão, isso é maravilhoso, porque é a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser mais do que simplesmente ouvida, mas ela deve ser prática. É você ouvir isso e você tomar uma ação. Quando você se relaciona com alguém, aquele relacionamento inicialmente é mais engessado, né? Mais quadrado. Aí depois, com o tempo, você vai conhecendo um pouquinho mais das mazelas, você vai conhecendo mais aquela pessoa, e naturalmente você já vai entendendo mais, e aquilo você já sabe o que talvez machuca aquela pessoa, você vai evitar certas coisas, você consegue compartilhar a sua vida. E com Jesus não é diferente. Uma vez que eu me relaciono com a palavra de Deus, eu conheço as características do Senhor, eu conheço o que Ele busca em mim, o que eu sou nele, é onde você se descobre, irmãos. Aqui está escrito quem você é nele. E uma vez que eu me entendo, que eu entendo a minha identidade, irmãos, em Cristo tudo muda. Você para de ser aquela pessoa talvez coitadinha, aquilo que talvez muito pesado, e você começa a se portar como filho de Deus. Como que isso funciona no dia a dia, irmãos? É você entender, se eu creio em Jesus, Ele me deu o direito de ser chamado filho de Deus. E se eu sou filho, irmão, eu posso falar com meu pai. Mas eu não estou me sentindo digno. Ele te fez digno, mas por mim, não. Pelo sangue maravilhoso e poderoso dele, Ele te tornou digno, não porque você merece ou que eu mereça, muito pelo contrário, mas Ele venceu. Jesus venceu, e uma vez que Ele venceu, agora eu posso erguer a cabeça e me portar como filho. Eu posso ter convicção nisso. Mas vai vir a situação negativa. Aí Paulo diz: a leve e momentânea tribulação não há do que se comparar com a glória que há de vir. Então, nesse momento, aquela fé é gerada porque isso é palavra de Deus. É igual você ter arma e não ter munição. Se você vai para uma guerra sem munição, de que adianta, irmão? A palavra de Deus, ela te traz no seu dia a dia, porque nós estamos numa guerra. Nós temos um alvo gigantesco e que o diabo ele quer derrubar. Só que o que a palavra diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Logo você não fica mais com medo, você não fica mais temeroso, porque você confia nele. Irmãos, mas Deus pode fazer? Irmãos, se você perguntou isso, talvez você não se relacionou muito ainda com ele. Mas ele pode. Ele pode e vai fazer. Mas será? Eu tenho convicção, irmão. Entenda, confiança de que Ele pode fazer.
A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os caminhos dele são maiores, os pensamentos são mais altos. Aquilo que nem subiu ao meu coração, aquilo que eu nem pensei, é exatamente isso que ele preparou para aqueles que o amam. Isso é o que? Palavra de Deus. Logo, se eu entendo que os caminhos dele são maiores, que os pensamentos dele são maiores, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, se acontecer ou não acontecer, glória a Deus, porque a palavra também diz que por tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus. Paulo diz lá em Filipenses, olha, já passei por isso, já passei por essa situação, já passei fome, já não tive onde dormir, já tive onde dormir, eu tive dinheiro, não tive dinheiro, mas tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes que a gente pega só a parte finalzinha, né? Agora posso fazer tudo. Só que tem algo antes dessa palavra, que ele passou por todas as situações. Ele fala assim, no começo ele diz assim, eu aprendi o segredo de viver contente em todas as coisas, em todas as situações. Talvez, irmãos, uma vez que talvez a gente se preocupe demais com o dia de amanhã, sabe, talvez você não consiga dormir por causa disso, talvez você sonhe com isso, você acorda em pesadelo. Irmãos, talvez seja um sinal de que talvez a gente ainda esteja muito vivo. Talvez as coisas do mundo ainda estão te prendendo aqui. Sabe, irmãos, nós estamos falando do Sermão do Monte no GD, e acabamos de passar pelos tesouros da terra, tesouros no céu. Irmãos, aonde que nós estamos juntando tesouro? Talvez aquilo que está aqui na terra ainda está te prendendo demais. Talvez algo ainda está te prendendo, te torna prisioneiro. Talvez falte Jesus para te libertar. E hoje Ele está aqui para te libertar. E hoje Ele está aqui para manifestar a vontade dEle. Mas eu não posso correr atrás disso, irmãos. Não estou falando isso, não confunda. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele é quem vai fazer. A questão é, aonde está o seu coração? A palavra diz, aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. O nosso tesouro deve ser Jesus. Sabe, irmãos, não tem sentido nós um dia clamarmos, falarmos que nós queremos a eternidade com Deus, que nós queremos viver ao lado dEle todos os dias, que nós queremos andar nas ruas de ouro, que Ele é o sol da justiça, Ele é que nos ilumina pela eternidade. Se aqui na terra nós não conseguimos passar 5 minutos por dia com Ele, o Espírito Santo todos os dias está ao nosso lado quando nós acordamos e quando nós dormimos. E talvez, irmãos, a gente não tenha falado um oi com o Espírito Santo. Mas como que eu consigo ter fé? Relacione-se com Jesus pela palavra. Essa palavra é que vai gerar fé, porque Ele é o autor e consumador da fé. Irmãos, a igreja do Senhor precisa desesperadamente se prostrar diante da palavra, entender essa palavra, porque essa palavra que vai te trazer vida, essa palavra que vai te libertar, essa palavra que vai te fazer conhecer aquele que é o teu Salvador, é a palavra do Senhor que deixou, é a manifestação dele, é o que se pode conhecer de Deus. Ele deixou o manual certinho, irmãos. Agora precisa do desejo da igreja de se relacionar com Jesus pela palavra. Todos os dias acordar e saber, Pai, eu entrego o meu dia a Ti. Eu entrego o meu coração, os meus caminhos. O Senhor sabe de tudo. O Senhor é acima de todos. O Senhor é que vai cuidar de mim, porque eu confio em Ti, eu tenho fé em Ti, eu entrego o meu coração. Irmãos, isso não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é uma vez talvez em um ano, é todos os dias. O velho homem vai querer se levantar, as vontades vai querer se levantar, e todo dia, Pai, eu quero matar minha carne, faça a Tua vontade, faça o Teu querer, não permita que eu viva a minha vontade, mas somente a Tua. Me permita ouvir a Tua voz, o Teu comando, me permita, Espírito Santo, não errar. Senhor, aí a palavra do Senhor, Senhor,
Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119. Irmãos, lembra que eu falei? É como se fosse a munição. No seu dia a dia, irmão, você vai estar carregado. Quando vier alguma coisa ali, não, mas a palavra do Senhor diz isso. A palavra diz isso, o Senhor diz isso, o Senhor já fez isso por mim. A fé também, irmãos, a palavra do Senhor também, através de testemunhos, daquilo que o Senhor já tem feito, irmãos. Ah, mas o Senhor não fez nada por mim. Ah, você está aqui. Se você está aqui, irmão, glória a Deus. A palavra do Senhor diz: quer comais, quer bebais, tudo para a glória do Senhor. Que a nossa vida no dia a dia, com os irmãos, no trabalho, seja para glorificar o nome dEle. Sabe o que significa isso, irmão? Que tudo que acontece é dádiva de Deus. É Ele que te deu, é Ele que te entregou. Ah, mas talvez a palavra também nos diz que foi limitado o conhecimento ao homem. Não foi dado tudo de bandeja. Muitas das vezes, irmãos, a gente não tem que entender, não. Não, mas eu tenho que entender, eu tenho que entender, eu tenho que entender. Irmão, você não tem que entender. Tem que confiar. Confiar que Ele escreveu os teus dias. Confiar que Ele te guarda. Confiar que Ele te deu a vida. Ele morreu em nosso lugar para que a gente viva a vida dEle. Irmãos, Ele pagou um alto preço. Você foi comprado. Uma vez que eu sou comprado, irmão, já estou crucificado com Cristo. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez a gente esteja ainda muito preocupado com a nossa reputação, irmãos. O que os outros vão pensar de mim. O que vai acontecer agora que eu sou cristão, que agora eu tenho Jesus, irmãos. Quem está morto não tem vontade. Quem está morto não tem reputação. Agora a nossa vida é para a glória dEle. Tudo que você fizer vai glorificar o nome dEle. Então na hora que você vai fazer algo errado, poxa vida, eu preciso glorificar Ele. Aí vem o Espírito Santo e nos dá a capacidade de podermos nos desviarmos do mal. Ah, mas a minha vida, não sei o que Deus tem feito. Talvez, irmãos, a gente tenha roubado a glória de Deus. Nossa, que pesado, como assim roubar a glória de Deus? É simples. Muitas vezes nós não entendemos que Deus está fazendo as coisas na nossa vida. Mas o fato de hoje você ter conseguido um emprego, de Ele te dar força, de você poder sustentar, você viver o pão nosso de cada dia, você imagina que vai vir algo de bandeja. Não, irmão. O pão nosso de cada dia é você ter força para trabalhar, você colocar alimento na tua casa, e isso glorifica o nome dEle. Talvez nessas pequenas coisas nós estamos roubando a glória dEle. É todo dia você parar e refletir, você pensar o seguinte: olha, esse dia aconteceu isso, isso, aquilo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela minha família, pela minha casa. Glória a Deus pelos meus filhos, glória a Deus pelo meu emprego. Talvez seja difícil o emprego, mas glória a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E você usar tudo o que acontece para exaltar o nome dEle. E isso é confiança, porque não é mais a tua força. A palavra do Senhor diz assim: ó, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Não é que você não pode confiar no irmão. Muitos usam isso, né? É pegadinha do malandro. Acho que, então não posso confiar. Você pega essa parte da Bíblia. Irmãos, a palavra diz: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Ou seja, aquele que confia em si mesmo, que acha que é alguma coisa. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Sabe que pobre de espírito é miserável, que não tem nada, que não tem onde cair morto. Irmão, miserável é entender que não vem nada de mim e de você. É tudo dele, é tudo por ele e tudo para ele. Se você tem algo, é porque Ele te proporcionou e você pode glorificar o nome dEle. Mas como que eu posso exaltar o nome dEle?
Aleluia, obrigado, Senhor, pelo meu celular. Obrigado, Senhor, por eu poder estar aqui respirando, por poder falar do Teu nome, por poder abençoar alguém, por poder fazer algo. Irmãos, tudo é para a glória dEle. Precisamos ter uma vida ativa em Deus, uma vida ativa no Evangelho. Irmãos, precisamos nos render a Ele, confiar nele e viver como tal. Qualquer coisa está gerando dúvida no seu coração? Precisamos de Jesus. A situação está difícil, eu não vou aguentar. Busca Jesus. Eu preciso disso e daquilo. Busca Jesus. Paulo diz assim, não sejais insensatos, porém busquem compreender a vontade de Deus. Nós temos entendido a vontade de Deus? Eu não tenho. Então busca Jesus. Mas como? Palavra, oração. Oração, conversa. E palavra, a revelação de Deus. Através dela, você consegue ser alimentado. E aí sim ter força para chegar amanhã e você poder manifestar a glória de Deus aonde quer que você esteja. É a palavra que vai te dar a arma necessária para você ficar protegido, guardado, blindado. É ela que vai guardar a tua mente. É ela que vai guardar o teu coração. É ela que vai te ajudar a vencer o mal, a agir como Cristo agiu, a agir como Cristo espera que você haja, como um filho amado que manifesta as características de Deus. Conhecer a palavra é conhecer a Cristo. Irmãos, precisamos desesperadamente de Jesus. E essa fé, irmão, só vai ser gerada quando você busca e conhece Ele. Só é possível você viver o extraordinário de Deus sabendo quem é Ele. Muitas das coisas que foram destravadas na minha vida particular foram destravadas a partir do momento que eu comecei a entender o que significava aquilo. Talvez você não sabia que fé significava confiança, e isso muda uma chavinha. E agora você vai viver de forma diferente, porque agora é confiança, e eu posso confiar, porque a palavra diz lá que esses sinais seguirão aqueles que crêem. Haverá cura, demônios serão expulsos. Aí o que nós muitas vezes ouvimos dessa palavra, nós buscamos a cura, né? Então eu vou buscar a cura. Não, irmão. É confiar em Jesus, aí o sinal vem. Mas sabe o que acontece? Em conversa com o pastor Felipe, em um momento ali, nós deixamos de fazer porque algo não acontece segundo a nossa vontade, segundo a nossa expectativa. Sabe como que isso é na prática? Não, eu vou orar ali, Deus abençoar e vai abrir a porta para mim. Glória a Deus, irmão, tem que orar mesmo. Só que aí passa uma semana, um mês, aí não acontece nada. O que acontece? Deus não quer, então deixa quieto. Irmãos, a palavra fala sobre a parábola da viúva persistente. Que ela queria que fosse feita a justiça à causa dela. Só que o juiz era injusto. Então ela chegava, juiz, faça justiça à minha causa. E o juiz sempre dispensava, sai daqui. E de tanto que ela, não tem outra palavra, encheu o saco do cara. E ele falou assim, vou ter que fazer justiça para essa mulher parar de me perturbar. E foi feita a justiça e teve a sua causa. Irmãos, precisamos permanecer. Precisamos persistir. Não é segundo o nosso tempo. Eu vou explicar uma coisa. No grego existem 2 tempos, o significado de tempo. O primeiro é cronos. Cronos é o que nós conhecemos, ok? É o tempo cronológico. E tem o kairos. E quando fala sobre o tempo de Deus, é o tempo kairos. Então quando nós buscamos algo, fazemos algo segundo aquilo que o Senhor te pediu, nós não temos que ficar olhando o cronos aqui.
Nós temos que entender que o Kairos vai acontecer, que o tempo perfeito dele vai acontecer, que aquilo que ele preparou para você no tempo certo vai acontecer. Ah, mas e se não acontecer? É para a glória dele, irmão, porque ele quis assim, ponto final. É entender e confiar, e não parar, e não desfalecer. Em Gálatas 6 diz assim, ó, façam o bem sem desfalecer, que a seu tempo, se não desfalecer, se não desistir, se não largar a mão, você vai colher, mas não pode desistir. É permanecer, irmãos. Pai, faça a tua vontade. Pai, o Senhor conhece meu coração. Sabe o que é isso, irmão? Relacionamento. Um pai, muitos aqui que são pais, você não vai dar tudo que seu filho pede, certo? Porque você sabe que muitas das coisas ali não vai dar bom. E você acha que com Deus é o quê? Com Deus é a mesma coisa. Ele não vai dar tudo que você pede porque você, agora seu filho tem que pedir e boa. Irmãos, nós precisamos compreender a vontade dele. Tem coisa que é óbvia, certo? Tem coisa que fala assim, não, Deus, vou orar aqui com o seu filho, acabe com aquele casamento para que eu possa entrar. Aí Deus vai fazer, claro que não. Deus é um Deus de princípio, e Ele vai agir dentro da palavra. Deus não nega a si mesmo, Deus não nega quem Ele é. Ele é justo, Ele é um Pai de amor. Agora, como que eu vou conhecer isso? Pela palavra. E tem coisa específica que Ele vai falar não. E nós, como filhos obedientes, nós temos que vibrar com isso, irmãos. Se Ele falou não, você tem que vibrar da glória a Deus. Ele falou não, é porque não era para acontecer mesmo, não era algo bom. Mas Ele falou não porque Ele tem algo muito melhor para mim. E não é em busca dos algos, entendeu? Daquilo que você tem talvez planejado, é em busca dele, irmãos. Lembra que eu disse que Paulo disse? Eu aprendi a ter contentamento em todas as coisas, no muito, no pouco, passando desespero, não passando desespero, não tendo onde dormir, tendo onde dormir, mas é porque a alegria nele, a confiança dele, a fé dele estava em Jesus. Nós precisamos confiar em Jesus, nós precisamos nos apegar a Jesus, a nossa vida deve ser Jesus, unicamente Jesus. Ele pagou um alto preço, irmãos, e agora já não tem mais essa nossa vontade no meio, agora é somente Ele, porque a recompensa dele é muito maior do que a gente pode imaginar, irmãos. A palavra diz em Apocalipse 19:11: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Oh, irmão, nós precisamos nos apegar a palavra de Deus, que é Jesus, e assim a nossa fé é aumentada, e assim a nossa fé é atiçada. Irmãos, muitas das coisas que aconteceram da minha vida, já compartilhei algumas vezes, e eu gostaria de finalizar com esse testemunho, se o louvor quiser subir. Em muitas situações do meu dia a dia, quando até mesmo eu acabei de me converter, quando tinha acabado de converter, eu ouvia muito falar da provisão de Deus, e aquilo é o que eu estava vivendo, é o que eu estava passando, e eu junto com o meu irmão, é só Deus mesmo, não sei ele, mas eu todo dia falava com Deus: Pai, faça a tua vontade, cuida da gente, proteja a gente. E até engraçado, né, que a gente estava passando um momento de escassez tão grande, irmão. Teve um dia que a gente estava na cozinha ali, aí apareceu uma pomba assim, e começou a ciscar as coisas. Eu falei assim: sai daqui, a gente não tem nada, ele quer roubar o que é nosso ainda, roubar nosso pão. Eu falei assim: meu Deus do céu, a gente não tem um dia de paz, ainda vem a pomba roubar o pouquinho que a gente tem. E o que nós vivemos, irmãos, foi de que
Os 3 que estavam em casa, nenhum estava com trabalho, ninguém tinha trabalho. Só que Deus não deixou faltar nenhum dia. O Senhor sempre supriu, o Senhor sempre fez. E naqueles momentos ali, a gente ia um dia para a igreja, aí eu falei, mano, isso pro meu irmão, né? Falei, a gente não tem nada para comer, vamos com fome mesmo, vamos adorar a Deus, glória a Deus, aleluia, vamos embora. E naquele momento ali, bateu na nossa casa, a vizinha, que era merendeira, ela trouxe um monte de pão com carne moída. Falou assim, nossa, é Deus, velho. Com certeza, Deus não tem como não ser. E sabe o que é louco, irmãos? Que Deus não dá qualquer coisa para os seus filhos, não. Deus deu um pão com carne moída, irmão, não foi com manteiga, não. Foi algo especial e é algo que Deus fez na minha vida, na minha família. Certa vez, na mesma situação, compartilhei com um colega de faculdade que estava passando um pouco de dificuldade. E também, passou um tempo, uma semana mais ou menos. Aí eles me chamaram, vamos embora e tal, vou te ajudar, vou dar carona e tal. Aí quando a gente chegou, era um carro bem grande, e o cara só abriu o porta-mala assim. Big de uma compra gigantesca, tinha de tudo, irmão. E eu falei, glória a Deus. E meu colega falou assim, somente Deus pode movimentar as pessoas para que seja abençoado. Irmãos, Deus cuida daqueles que o amam. Ele não vai desamparar um filho. Só que independente da situação que aconteça, irmãos, Deus, Ele está no controle. Ele nunca deixou de ter o controle. Ele fez e Ele fará. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Irmãos, Ele vai fazer, mas é a vontade dEle. O que nós precisamos? Entregar o nosso coração. Aquele que crer em seu coração para a justiça e confessar o Senhor para a salvação. Mas eu já tenho X anos de crente, irmãos. É todos os dias. Talvez todos os dias você não tenha vivido ao lado dele. E hoje ele te dá essa oportunidade de se entregar verdadeiramente.